Você acorda bem e de repente tá irritada. O calor sobe do nada, o sono some às 3 da manhã, a barriga parece que mudou sozinha e você começa a pensar: o que está acontecendo comigo? Será que é a menopausa? É o DIU? É o anticoncepcional? Eu tô ficando descontrolada? Calma. Se você já passou por isso, você não está sozinha. Eu sou a doutora Júlia Fernanda. Se você sente que os seus hormônios mudaram e agora você não sabe mais se é menopausa ou o seu método que está causando isso, você tá no lugar certo. Antes de continuar, se esse assunto faz sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a levar esse tipo de informação para mais mulheres que estão passando por isso também. Agora, deixa eu te explicar o que pode realmente estar acontecendo com o seu corpo. Essa semana, uma paciente disse assim: doutora, eu não me reconheço mais. Eu sempre fui equilibrada. Agora eu choro por qualquer coisa. Parece que eu engordei sem mudar nada. Eu tenho medo de trocar o meu DIU e piorar. Ela não estava fraca, ela não estava exagerando, ela estava vivendo uma desorganização hormonal que ninguém nunca tinha explicado para ela. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. E sabe o que é mais comum nessa fase? É tentar resolver os sintomas isoladamente. A maioria tenta resolver assim: usa remédio para dormir, começa uma dieta radical, faz caminhada todo dia, pensa em trocar o anticoncepcional. Mas o problema não é apenas o método, é um metabolismo desorganizado que nunca tinha sido realmente investigado. E é por isso que trocar, suspender ou insistir no método muitas vezes não resolve de verdade. Por isso, existe um hábito simples dividido em 3 pilares que ajuda a reorganizar o corpo durante a menopausa. Quando você entende o mecanismo, você deixa de reagir aos sintomas e passa a tomar a decisão mais consciente. Imagina o seu corpo como uma orquestra. Por anos, ela funcionou em harmonia. Agora, 3 maestros começaram a se desencontrar. O estrogênio, que regula o cérebro, a temperatura, o ciclo, o cortisol, que controla o estresse e o sono, e a insulina, que decide se a energia vira disposição ou gordura abdominal. Quando o estrogênio começa a cair, os dois perdem a referência. E é aí que você começa a sentir onda de calor, cansaço persistente, confusão mental, ganho de peso abdominal, irritabilidade. E é exatamente aqui que muitas mulheres entram no ciclo de frustração. Elas sentem os sintomas, culpam o método, trocam o anticoncepcional, retiram o DIU, suspendem tudo. E por algumas semanas parece melhorar, mas depois o padrão volta. Você troca e a ansiedade continua. Você retira e o cansaço permanece. Você muda e o peso não estabiliza. E a sensação que fica é: nenhum método funciona para mim de verdade. Agora, deixa eu te mostrar quais são esses 3 pilares e por que eles mudam o cenário. Pilar 1. Você já percebeu que no meio da tarde a primeira coisa que você quer é um doce? Um chocolate, um sorvete, alguma coisa mais rápida? E na transição hormonal, essa oscilação fica mais intensa, porque a sua sensibilidade à insulina muda. Quando você começa a refeição direto pelo carboidrato, arroz, pão, massa, a glicose sobe rápido, o corpo libera mais insulina para compensar e depois vem a queda. E essa queda gera o cansaço, a fome precoce, mais vontade de doce, irritabilidade. É uma verdadeira montanha-russa metabólica. E na transição hormonal, ela fica ainda mais intensa. Então, o primeiro pilar é simples: ajustar a ordem alimentar. Estudos mostram que a ordem dos alimentos pode reduzir o pico glicêmico de uma forma significativa. E isso, na transição hormonal, faz diferença real na estabilidade energética. Em toda refeição principal, comece pela fibra e pela proteína. Salada, legumes, frango,
peixe, ovo e depois vá para o carboidrato. Quando você faz isso, a glicose sobe de uma forma mais gradual e a energia fica estável e a compulsão diminui. Eu não tô falando aqui para você cortar o arroz, o pão ou até mesmo o seu doce. Eu tô falando para reduzir o impacto metabólico deles. Agora, deixa eu te falar de um pilar que quase ninguém comenta quando fala de menopausa: o músculo. E eu sei que quando eu falo isso, muita mulher pensa: eu não quero ficar forte, eu só quero parar de engordar. Só que uma coisa está totalmente ligada à outra. Depois dos 40 anos, começamos a perder massa muscular de uma forma progressiva. E na transição hormonal, essa perda acelera. Não é algo que você percebe de um dia para o outro. E quando você percebe, o corpo já mudou. É o músculo que ajuda o seu corpo a usar melhor a glicose. É ele que mantém o seu gasto energético mais estável. É ele que protege os seus ossos. É ele que mantém a sua força, sua autonomia, a sua funcionalidade. Quando você perde massa muscular, o corpo fica metabolicamente menos eficiente. E eu sempre faço um esclarecimento importante aqui. A caminhada é ótima. Eu incentivo a caminhada, corrida, atividade aeróbica. Elas protegem o coração, melhoram o humor, reduzem o estresse. Mas fazer somente caminhada não mantém a massa muscular de uma forma suficiente. Sem aquele estímulo de força, o corpo entende que aquele músculo não é essencial e começa a desmontar. E na menopausa, isso acontece muito mais rápido. Por isso, eu oriento 2 a 3 vezes na semana de um treino de força. Já muda totalmente o cenário. E não é para virar atleta nem bodybuilder. É apenas para preservar a sua estrutura metabólica. Porque depois dos 40 anos, a pergunta deixa de ser: como que eu emagreço? E passa a ser: como que eu mantenho o meu corpo metabolicamente estável? E agora eu vou te falar do pilar mais negligenciado de todos: o sono. Eu sei que parece simples, mas na prática é aqui que tudo começa a desorganizar. E quando eu começo a investigar no consultório, muitas vezes a paciente está dormindo 4, 5 horas por noite, acorda 3 da manhã, não volta mais a dormir, vive cansada. E para o seu sistema hormonal, isso é um sinal de alerta. Quando você dorme mal, o cortisol sobe, e cortisol alto piora o fogacho, piora a ansiedade, piora a resistência à insulina, facilita o acúmulo de gordura abdominal. É um efeito dominó. É durante o sono que o corpo reorganiza o cortisol. É durante o sono que melhora a sensibilidade à insulina. É durante o sono que você consegue recuperar a clareza mental. Horário regular para dormir e acordar, quarto escuro e mais fresco, menos tela à noite, cuidado com o álcool e o café no fim do dia. Se o sono não melhora, o resto luta contra o próprio corpo. Quando o sono melhora, o resto começa a funcionar. Agora eu preciso te falar uma coisa importante. Muitas mulheres chegam no consultório dizendo: doutora, eu acho que é o DIU. Doutora, eu acho que é o meu anticoncepcional. E às vezes é o método, sim. Método hormonal pode impactar sintomas. Eu não descarto isso. Quando você troca o método sem organizar essa base, o sono, massa muscular, glicose, você pode até perceber uma melhora inicial, mas o padrão tende a se repetir, porque o sono continua ruim. Se a massa muscular está em queda e se a glicose vive oscilando, o corpo continua inflamado e mais sensível. E é aí que qualquer método parece inadequado. Depois dos 40 anos, a contracepção não pode ser automática. Ela precisa considerar a sua fase hormonal, sintoma, metabolismo e o risco individual de cada uma. Menopausa não é somente uma desregulação, é uma reorganização metabólica que precisa ser entendida caso a caso. Quando você muda a ordem alimentar, preserva a massa muscular e ajusta o sono, o seu corpo começa a responder diferente. Se você sente que o seu corpo mudou e quer organizar essa fase com mais segurança, todas as informações sobre a minha consulta estão aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero te ouvir. Qual desses 3 pilares hoje está mais desorganizado na sua rotina? É o sono, alimentação, exercício físico? Deixa aqui nos comentários. Muitas vezes os próximos vídeos nascem exatamente das perguntas que vocês mesmas fazem. E lembre-se, menopausa é inevitável.
inevitável. Ignorar os sinais do seu corpo é opcional. Um beijo da doutora Ju e até o próximo vídeo.